Olha para mim, Senhor, e ouve a voz do que contendem comigo. Porventura, pagar-se-á mal por bem? Pois cavaram uma cova para a minha alma. Lembra-te de que eu compareci à tua presença, para falar a favor deles e para desviar deles a tua indignação. Então, o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo Ministra está aqui para desviar de ti a indignação do Senhor, se assim você bem deres ouvidos. Mas se você não se atentar porque o Senhor está falando aqui no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra, a indignação dele vai vir sobre você. O arrebatamento acontece, você não sobe, aí você vai ter que dar a sua vida para ser salvo. E se mesmo assim você não der ouvidos, vai ser condenado ao lago de fogo e ele vai se lamentar por toda a eternidade. Portanto, entrega seus filhos à fome e entrega-os ao poder da espada. Sejam suas mulheres roubadas dos filhos e fiquem viúvas. Seus maridos sejam feridos de morte e os seus jovens sejam feridos à espada na peleja. Então, os filhos vai ser entregue à fome. Fome do que? Fome da palavra. Pois a palavra esteve aqui, o Espírito Santo esteve aqui para alimentar as suas almas, mas vocês não se atentaram, não vieram alimentar a alma. Ficaram alimentando as suas carnes, fazendo as suas vontades, correndo atrás das coisas do mundo. E enquanto isso, a sua alma estava lá sedenta de sede, querendo se alimentar, e você não deu o devido alimento para ela. E assim as mulheres, as religiões foram roubadas, porque não deram à luz os filhos, não fizeram com que vocês nascessem de novo, não fizeram com que vocês se tornassem novas criaturas, para poder subirem no arrebatamento. E agora vocês serão entregues à espada. A palavra vai se cumprir na sua vida, seja a palavra para a bênção, seja para a maldição. Mas como não obedeceram, as palavras de maldição ficou, as quais são que serão participantes da tribulação. E a tribulação que você vai passar é a de dar a sua vida e morrer por amor a Ele. Por isso você vai ser ferido à espada na peleja, porque você vai pelejar contra a sua carne agora. Pois você não quis matar sua carne no tempo que tinha água e comida, quando o Espírito Santo estava aqui. Agora você vai ter que matar a sua carne, morrendo em nome da sua fé, morrendo pelo seu Salvador, sem que negue o nome dele. Ouça-se o clamor de suas casas, quando de repente trouxeres uma tropa sobre eles. Porquanto cavaram uma cova para prender-me e armaram laços aos meus pés. O clamor dessas casas aqui, a casa é você. Você agora está clamando para se libertar desse mundo aqui. Você está clamando agora por salvação. E a salvação a qual o Senhor trouxe é o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo Ministra. Porque aqui está a revelação do que deve ser feito para alcançar a salvação mesmo na tribulação. Mas muitos de vocês prenderam a palavra de Deus, não quiseram dar ouvidos, deram liberdade à sua carne, mas a palavra de Deus a mantiveram em cativeiro, pois não deram liberdade para obedecer à palavra de Deus. Mas tu, ó Senhor, sabes todos os seus conselhos contra mim para matar-me. Não perdoes a sua maldade, nem apagues o seu pecado de diante da tua face, mas tropecem diante de ti. Trata-os assim no tempo da tua ira. Então esse conselho que tinham contra mim, para me matar, aqui está falando da palavra. Sempre que o Espírito Santo levava a palavra de Deus, a qual ia edificar a sua vida para que você se tornasse uma nova criatura, que você desse fruto para ser obediente, você o matava falando uma palavra contrária, falando uma palavra do mundo, dando as suas desculpas, não assumindo seus erros, os seus pecados. Vocês sempre deram desculpa ao invés de assumir o erro para que por meio da palavra você fosse remido e lavado. Antes usava a própria sujeira para falar da palavra. Então essas desculpas que fica vindo no seu intento de falar, de você não assumir o seu erro, de sempre falar contra a palavra de Deus, isso daí é Satanás, porque ele não quer que você seja revivido pela palavra. Ele quer que você continue morto. Então estes são seus inimigos. Não é a palavra de Deus. Não é a pessoa que vem falar a palavra de Deus. Não é a pessoa que vem te exortar a respeito de uma prática errada. É Satanás que está em você te impedindo de reviver. Porque é a palavra que vai te dar a vida. A
palavra que vai te vivificar. E como você fica dando ouvidos aos seus pensamentos, às suas vontades, seus desejos, aí você não vem para a palavra, fica com raiva de quem fala. E assim você nunca será revivificado. Assim disse o Senhor: Vai, compra uma botija de oleiro e leva contigo alguns dos anciões do povo e alguns dos anciões dos sacerdotes, e sai ao vale do filho de Rimom, que está à entrada da porta do sol, e apregoa ali as palavras que eu te disser. Essa parte aqui que está falando do sol, está falando do Deus Sol, quando Caim foi o primeiro adorador do sol, porque o Eterno deixou o sol, o luminar maior, para iluminar o dia. E esse sol era uma representação da luz, que é a palavra, que quando está de dia, você enxerga tudo, você não tropeça em nada. Então o sol é essa representação. Como Deus representa a palavra dele, o entendimento da palavra dele, que é luz. Então quando a palavra vem no seu entendimento, lhe esclarece, lhe ilumina, e você enxerga tudo, você percebe tudo, você entende tudo. Então assim ele deixou o sol para representar a luz, que é a palavra dele, a luz do reino dele, que é a palavra. E Caim, que foi rebelde, desobediente, se levantou contra o Eterno, não quis fazer o sacrifício do cordeirinho, como era o memorial do Eterno, que representava a vinda dele no mundo para resolver a questão da morte de Adão e Eva. Então, Caim foi ouvir o anjo caído Lúcifer e foi fazer um altar ao sol, da forma de adoração, adorando o sol como Deus, porque assim o anjo caído disse para ele. E nessa forma dele adorar o sol como Deus, ele já estava adorando o anjo caído. Então, o Deus Sol é o anjo caído, Lúcifer, Satanás, que todas as religiões do mundo adoram a ele, servem a ele, principalmente a religião católica, que já tem aquele símbolo lá na mão, do Deus Sol. E para os cristãos evangélicos, Jesus é o mesmo Deus Sol. Então, os cristãos evangélicos, eles adoram o sol, Jesus. Então, onde houver um Deus na face da terra, aonde alguém adorar um Deus na face da terra, não importa o nome dele, a representação que ele traz. É o anjo caído, Lúcifer. Ele é o Deus Sol, que foi cultuado por Caim, primeiro religioso, primeiro adorador do Deus Sol, pelos descendentes de Caim, depois que houve o dilúvio, que povoou a terra pelos filhos de Noé, eles conseguiram ainda essa cultura de adorar o sol. Satanás teve uma condição de trazer para os filhos de Noé essa cultura. Não necessariamente os filhos, os descendentes, a descendência. Porque os filhos vieram da arca, vieram de Noé, vieram do dilúvio, eles conheciam o Eterno, o único Deus, através de Noé. Então, a descendência dos filhos de Noé. Satanás, o anjo caído, alcançou eles, da forma que ele alcançou Caim, porque teve os descendentes de Caim, da parte da esposa de Noé, que era da família de Caim. Então, ele trouxe a herança dele para os descendentes dos filhos de Noé. E continuaram a adoração ao Deus Sol. E hoje, ele é Jesus. Deus Sol é Jesus. E onde tiver outra adoração, outra forma de cultuar, seja qualquer tipo de Deus que for,
é o Sol, Lúcifer, Satanás, o anjo caído. Ele é o Deus Sol. Então a palavra está informando sobre ele, o Deus Sol. Vocês não estão mais enganados acerca do Deus de vocês, a quem vocês servem. E não importa se vocês não vão ficar admirando o sol, apreciando o sol, observando o sol, fazendo qualquer tipo de ritual para o sol. Não importa. Importa que quando vocês têm o nome Jesus na boca, é ele, o Deus Sol, o anjo caído. Essa é a informação que o Espírito Santo passa para vocês que estão enganados. Foram lesados pelas mentiras dos anjos caídos, para vocês conhecer a verdade. Porque a palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, como já foi dito aqui, que o nome do Filho é Yahushua, não é Jesus, pois já mostramos aqui na palavra que Jesus é o nome por qual Satanás tenta se passar por Deus aqui na terra. Então, se você morrer em nome desse Jesus, Deus não vai aceitar o seu sacrifício, porque você já rejeitou o verdadeiro nome do Filho dele. Você morreu pelo Jesus, o Satanás. Então, Deus não vai aceitar esse sacrifício. O verdadeiro nome do Filho é Yahushua. E a palavra já dizia, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a este aceitais. Então eles vêm com esse nome falso aí, Jesus, e esse vocês aceitam e nem questionam. Nem sabem se esse é o verdadeiro nome do Filho de Deus. E já está escrito que o nome de Deus ia ser blasfemado, que ia ser trocado. E não só trocaram o nome do Senhor, mas trocaram o nome dos apóstolos, dos profetas, trocaram muitas coisas. E mesmo vocês ouvindo a verdade, vocês não têm o amor de Deus, porque vocês não aceitam. O orgulho que vocês têm não deixa vocês aceitar. Isso porque esse orgulho aí é Satanás, e você dá ouvidos a ele. Por isso que quando alguém vem em seu próprio nome, a esse vocês aceitam. Mas quando vem em nome do Senhor, a esse vocês não aceitam. Como pode ter o amor de Deus em vós, sendo que vocês não o aceitam? Querem buscar a honra dos homens, em vez de buscar a honra que só vem de Deus? Porque a honra dos homens vai levar vocês ao lago de fogo, mas a honra que vem de Deus levará vocês de volta para casa. Se vocês viveram debaixo dessas palavras, que não colabora nem contribui para a salvação de vocês, porque a palavra se cumpre. Hoje está sendo trazido a verdade para vocês. Vocês ficam debaixo dessa palavra de profecia, que o nome do Eterno seria trocado, a palavra seria transformada numa religião, e vocês viveriam confinados nesses covis aí. Tudo bem, aconteceu, vocês estão. Mas hoje é chegada aos ouvidos de vocês, que vocês estão debaixo de uma palavra que ia se cumprir, conforme foi dito no seu tempo, para se cumprir. Mas hoje a palavra vem até vocês, abrindo os olhos de vocês, dizendo que vocês estão debaixo desse cumprimento dessa palavra. Mas quando vocês não tinham conhecimento do cumprimento da palavra, está debaixo dessa profecia, vocês não tinham o que fazer mesmo. A palavra se cumprir e acabou. Mas agora com o Espírito Santo chegando, a salvação, a vida eterna, se manifestando nos últimos dias, dá a vocês a liberdade, dá a vocês o direito de vocês repensar e recorrer ao Eterno e pedir para sair debaixo dessa palavra de maldição. Ter o nome do Eterno, ter o nome do Filho do Eterno trocado, está em uma crença que não vai salvar vocês e em práticas que condenam vocês. O Eterno dá a vocês o direito, a liberdade de entender o que aconteceu com vocês e vocês recorrer. Vim buscar o socorro dele, vim buscar a saída, vim pedir ao Eterno para vocês saírem de debaixo dessa palavra de condenação, morte eterna. Então, um dia vocês estavam enganados, vocês não tinham para onde correr, vocês não tinham mesmo o que fazer, não tinham saída.
Vocês não tinham o Deus vivo, vocês não tinham o Supremo Criador, o único Deus eterno, vocês não tinham. Vocês tinham o anjo caído, o Deus Sol, Jesus, vocês tinham a mentira, a religião, vocês estavam realmente confinados a um cativeiro de Satanás. Mas agora a verdade está chegando aos ouvidos de vocês. O Espírito Santo está trazendo a vocês o conhecimento que vocês devem ter. Então vocês precisam recorrer, vocês precisam aceitar, vocês precisam se levantar e agora correr para o eterno. Voltar-se para o Pai eterno e se reconciliar com Ele. E pedir perdão pelas práticas erradas, pedir perdão pela vida errada, pelas escolhas erradas. Enquanto vocês estavam no cativo, no domínio de Satanás, agora vocês têm que ver como a liberdade, como a salvação de vocês, a vida eterna alcançando vocês. E vocês virem para uma reconciliação. Vocês saírem do cativeiro, porque o canal Espírito Santo ministra o azeite na lâmpada, foi abrir as portas do cativeiro. A revelação do único, eterno Criador foi abrir as portas do cativeiro. Foi vocês verem as portas abertas e vocês saírem do cativeiro, vocês serem livres. E vocês vocês se voltarem para uma reconciliação com o Pai. Para vocês poderem participar da vida eterna. Para vocês poderem voltar para o reino. Então vejam o canal Espírito Santo Ministra, o canal Azeite na Lâmpada, como abrir as portas do cativeiro. E mostrar para vocês o quanto vocês são livres, o quanto vocês estão livres e o quanto vocês podem sair desses cativeiros. Porque as portas estão abertas. Vocês são livres. Abandone esses cativeiros. Abandone essas religiões. Abandone o Deus Sol. O Deus Sol é o anjo caído. Vai levar vocês para o lago de fogo. Se voltem para o eterno. Voltem-se para a palavra. Voltem-se para os 2 canais. Volte. Volte para o eterno. O eterno é a vida eterna, é a salvação de vocês. Não está mais nada oculto aos olhos de vocês. Não está mais nada escondido, não está mais nada camuflado. O Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que guiará vocês a toda a verdade, está nesses 2 canais e está guiando vocês a toda a verdade e está esclarecendo a vocês. Tudo que vocês precisavam saber, precisavam entender, para vocês saírem dos cativeiros, para vocês se libertarem dos cativeiros e voltar para a reconciliação com o eterno e voltarem para uma vida eterna no reino. Esse é o convite para vocês da salvação, vida eterna. Então voltem, voltem. O eterno espera todos vocês para levar para casa. Porque está escrito aqui no livro de Apocalipse: e abriu-se a boca em blasfêmia contra a Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam sobre o céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe o poder sobre as tribos, línguas e nações. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Esses cujos nomes que está dizendo aqui, está falando os nomes que eles iam trocar, que eles iam blasfemar. Que ele pegou o nome de Lúcifer e colocou Jesus. Pegou o nome de Pedro, colocou na religião católica, que é o principado que age lá, e pegou o nome dos discípulos, trocaram, que dá o nome dos falsos profetas, que são tudo espírito. Então eles trocaram tudo, porque esses cujos nomes são nomes dos anjos caídos. E as pessoas não sabem. Acham que é o nome realmente dos discípulos, porque não está escrito lá nos originais, não tem esses nomes aí. Está aí na Bíblia de hoje, que eles trocaram tudo, falsificaram tudo, para que as pessoas adorassem esses deuses aí sem saber. Tão inocente. Isso aí já estava escrito. E as pessoas não pesquisam, não fazem nada. Fica aceitando tudo que a religião coloca na frente deles. Ele quer dizer, está ali igual Cristo falou. Eles estão na porta, não entram e não deixam os outros entrar. Porque ali na realidade
Quem está ali na porta é o Deus Sol, é o Deus Jesus, fazendo as pessoas só enxergar o que vê pelos olhos, mas não nos olhos espirituais, para enxergar o verdadeiro Sol, que é o caminho da vida eterna. Analisando melhor o que o irmão falou, conforme lá a palavra que o irmão leu, é o anjo caído, o Samael, que é o Deus Sol, que o Sol representa ele, mesmo que o Eterno não fez o Sol para isso, mas para o Sol representar a luz, que é a palavra dele, que ilumina, dá o discernimento, o esclarecimento, mas ele se apossou através de Caim. Então, o Sol representa o anjo caído. Então, ele ocultou os nomes verdadeiros e ele veio como Jesus para os que buscam o Salvador. Estão envolvidos com a palavra da forma enganosa que ele trouxe, se passando por Jesus. E na Igreja Católica é o principado que tomou o nome Pedro e trouxe essa igreja maligna, com todos os tipos e variedades de deuses, que lá você não precisa servir apenas a um Deus, você serve a todos, quantos você quiser. Eles são tão malignos e perversos que eles não dizem para as pessoas que o Eterno diz que quem adora a imagem vai para o lago de fogo, que é a segunda morte. E quando o Eterno diz sobre a adoração à imagem, o Eterno não quer saber do seu ponto de vista. O Eterno não quer saber de como você vê a coisa, a sua explicação, por que você tem uma imagem. O Eterno não quer saber de explicação sua, porque sua explicação não serve para nada. Não vai valer de nada para o Eterno. Você não vai convencer ele que você precisa ser salvo porque você tinha uma imagem. Quem sabe a forma de ser adorado é o Eterno. Não é um ser humano na terra que vem se justificar dizendo a forma que vai adorar uma imagem. Você adora para você, para a sua própria condenação. Porque o Eterno, você não vai dizer a ele a forma que você vai servir a ele. É ele que lhe diz a forma que você vai servir, não você dizer a forma que você vai servir. Então, o anjo caído veio, esse principado Pedro, e fundou a religião católica, trazendo aqueles anjos caídos que vieram na terra casar com as filhas de Caim. Ele trouxe todos aqueles deuses e mais alguns santos que a Igreja Católica teve o poder de santificar alguém. Quer dizer, o anjo caído fez o que quis com aquela pessoa, matou aquela pessoa, levou para o lago de fogo e deixou aqui para o pessoal adorar ela, para seguir o mesmo caminho que ela seguiu, o lago de fogo. Porque é uma adoração à imagem também, quando você tem um santo. Então, seja através de um anjo caído, aqueles que desceram para casar com as filhas de Caim, seja através de alguém que viveu na terra e morreu e a Igreja Católica santificou, você é um idólatra, você tem um santo, você tem uma imagem. E essa imagem condena você ao lago de fogo. Então foi assim que esse principado trouxe a Igreja Católica, representada por Pedro. Não o discípulo de Yahushua, mas o demônio, o principado que veio trazendo essa mentira de Pedro, o primeiro papa da igreja. Não, o nome não é Pedro e não tem nada a ver com o discípulo de Yahushua. Tem a ver com o principado que veio fundar essa igreja católica. Fizeram esse amontoado de livros chamado Bíblia. Eles tiraram toda a originalidade da palavra. E eles trouxeram esse amontoado de livro cortado em capítulo e versículo, porque tudo tem a ver com esse principado da potestade. Não importa que não sei quantos anos lá, que dizem por aí os historiadores, que veio cortar a Bíblia, em não sei quantos anos lá veio fazer isso, em não sei quantos anos lá veio fazer... Não importa. Não importa a questão de tempo que passou de tempo. Importa que o mesmo principado resolveu tudo no tempo que ele tinha para resolver. A religião católica. Montar a Bíblia. Depois da religião católica montada, com todo o seu tipo de santo e imagem de escultura e adoração a deuses, que são os deuses do passado, como eles dizem, os alienígenas, que desceram na terra, ali são os anjos, que vieram casar com as filhas de Caim, que tiveram os gigantes.
Ali se trata deles. Eles são os deuses da terra. Então, depois que houve toda essa situação da Igreja Católica, dominando a palavra, tomando conta da palavra, assumindo o poder, assumindo o comando, o domínio, se apossando da palavra, para formar a religião católica superior no poder e na autoridade, e manter a religião católica como autoridade suprema, através do Papa, e imperadores e quem mais tivesse poder na época para dominar a palavra e prender a palavra, e impedir que a palavra fosse traduzida, e ficar só na língua que servia a eles e do uso próprio deles, as Escrituras Sagradas, que depois veio com esse nome Bíblia, e nessa forma cortada e esse amontoado de livros. Então aí foi esse principado chamado Pedro, esse demônio chamado Pedro, que veio fazer tudo isso na Igreja Católica. E depois houve todo aquele processo da Inquisição, da perseguição, onde matou todos que conheciam a verdade, para a mentira subir, para a mentira ter um espaço, a verdade teve que ser calada. Então a boca de todos que tinham a verdade, conhecia a palavra, a história original, desde Yahushua até os discípulos, esses foram todos calados. Esses desceram a cova, esses morreram, mas eles ainda tinham o eterno, eles foram salvos. Então o que prevaleceu? O que ficou sob o comando, domínio, poder e autoridade? A Igreja Católica. Os papas, imperadores e chefes de autoridade da época. E a Igreja Católica veio com esse príncipe, esse demônio chamado Pedro, até onde ela pôde vir, no domínio, no poder e na autoridade, e calando todos que se levantassem e tivessem a verdade, a origem, e Yahushua, a palavra, os discípulos. Depois, a própria Igreja Católica se dividiu, outro principado dividiu a Igreja Católica, que todos sabem que foi através do Martim Lutero. Ali foi um principado. Ali foi outro príncipe que se levantou lá no inferno, lá no meio de Satanás. Autorizado por Satanás, o anjo caído, para vir dividir a Igreja Católica, aonde agora surgiu a protestante, a evangélica protestante. Agora, o que eles protestam, você não consegue definir o que eles protestam contra a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica foi a do Pedro, o príncipe, o demônio chamado Pedro, que veio com toda a sua equipe de demônios do inferno para resolver a Igreja Católica, levantar a Igreja Católica e tomar conta da palavra, tornar exclusiva deles, do domínio deles e autoridade deles. Então depois veio esse outro príncipe lá do inferno, mandado pelo anjo caído de Satanás, para dividir a Igreja Católica, que usou aquele padre, que foi o começo da divisão. Depois desse monte de igrejas repartidas, a classificação dos discípulos. Então essas igrejas repartidas representam os discípulos. E esses nomes que estão nessa Bíblia também não tem nada a ver com os discípulos. Os nomes originais não são esses, mas tem a ver com a repartição, como esse príncipe veio dividir a Igreja Católica em várias partes, chamada Igreja Evangélica. Então, a parte Igreja Evangélica foi esse príncipe que veio trazer uma representação dos apóstolos. A divisão e o repartir das igrejas representa os apóstolos, mas com os nomes falsos que não são os nomes originais nem verdadeiros. Isso daí foi como o anjo caído veio trazer a representação de como eles vieram com os nomes falsos, que a palavra diz da blasfêmia, e eles vieram ocultar os nomes verdadeiros. E quando veio essa divisão das igrejas evangélicas, que representa os discípulos, que no caso o anjo caído é Jesus, os católicos, a representação Pedro, as igrejas evangélicas, a representação os discípulos. Mas tudo isso
principados, potestades, demônios que vieram fazer todo esse movimento, toda essa divisão, toda essa separação, toda essa representação, com esses nomes falsos. Então, com o mover das divisões das igrejas evangélicas, o que acontece com os evangélicos? O que os evangélicos protestam dos católicos? Só porque eles não têm uma imagem dentro da igreja deles? Mas eles têm o mesmo Deus Sol. Eles têm Jesus, o Deus Sol. Então, o que eles vão dizer que são diferentes dos católicos? Eles têm as mesmas práticas das festas pagãs. Eles comemoram Natal, Ano Novo, Carnaval, São João. Não necessariamente e pular carnaval atrás daquelas festas populares, mas eles comemoram de alguma forma os seus carnavais. Eles comemoram sim. Não abertamente, mas eles têm um ar de alegria, de estarem felizes nessa época. Um espírito festivo dentro deles. É o comemorar, é o celebrar. O carnaval deles é o espírito festivo que eles têm nessa época do carnaval. E eles comemoram literalmente Natal. Eles colocam seus enfeites, suas aves de Natal. Eles dão seus presentes. Eles comemoram Páscoa com seus ovos de Páscoa. Que eles são tão animais irracionais que eles ensinam às pessoas que um coelho põe um ovo. De onde e quando um coelho colocou um ovo? E que simbologia é essa de coelho e ovo? Se eles não querem dizer para as pessoas de mente fraca, para as pessoas irracionais, incapazes de raciocinar por si e tomar decisões próprias, que um coelho põe um ovo. Quando eles trazem essa ideia do coelho pôr um ovo, é para mostrar a irracionalidade de vocês. O como vocês são irracionais. O como vocês não têm a capacidade de raciocinar, de analisar por si que um coelho nunca colocou um ovo. Então, quando eles vêm com esse negócio de controle mental, isso já acontece. Não vai vir um controle mental, já existe, já está. Quando vocês vão aceitar que o coelho põe um ovo, isso daí já é um controle mental. Quando vocês têm que aceitar que vocês têm que festejar o ano novo, isso já é um controle mental. Quando vocês têm que aceitar que vocês têm que comprar as suas aves de Natal, as suas bolas de enfeite, que vocês têm que colocar os enfeites nas suas casas de Natal, quando vocês têm aquela ideia dentro de vocês, aquele entendimento dentro de vocês de comemorar o Natal, o nascimento de Jesus, vocês já estão no controle mental, vocês já estão no domínio mental, porque vocês são incapazes de raciocinar acerca do nascimento do Filho do Eterno, segundo as Escrituras. Então, o que é o controle mental? O que é o domínio da mente? É o demônio morador no corpo de vocês. É ele o domínio da mente, é ele o controle mental. E ele obedece Satanás. Então vocês obedecem Satanás irracionalmente, porque vocês não têm capacidade de raciocinar, vocês não têm capacidade de analisar e tirar conclusões próprias de vocês mesmos. Então o demônio morador fechou a consciência de vocês, o raciocínio de vocês, e vocês não têm a possibilidade de raciocinar acerca de nada que os demônios mandam vocês fazerem. Quando vocês têm um sentimento, quando vocês têm uma vontade, quando vocês têm um desejo, e quando vem um pensamento, é o demônio exatamente esclarecendo, mandando que vocês têm que fazer. E irracionalmente vocês vão e faz, porque vocês não têm mais consciência, vocês não têm mais análise própria, vocês não raciocinam mais.
Vocês estão no controle mental dos demônios. Os demônios na mente de vocês. O controle mental é o demônio na mente de vocês. E vocês irracionais, obedecendo os demônios cegamente em tudo que ele manda vocês fazerem. Aí Satanás traz essa ideia do controle mental, que ele está trabalhando, que ele vai conseguir, que ele vai resolver, que vocês um dia serão assim. Não! Vocês já são o demônio na mente de vocês. O entendimento de Satanás na mente de vocês domina vocês, controla vocês e vocês são irracionais. Vocês só têm pensamento, comando de voz de Satanás e do demônio morador no corpo de vocês. É isso que vocês têm. Então, quando Satanás trouxe a religião católica e evangélica cristã, foi para vocês ficarem mais presos e mais dominados que os outros. Porque vocês, por se dizerem católicos e evangélicos, vocês teriam a palavra para abrir o entendimento de vocês e libertar vocês desse controle mental. Mas vocês são piores do que os que servem aos outros anjos caídos, aos outros demônios. Porque quando você pega um religioso que serve lá a outro Deus, a um Shiva, um Buda, um Alá, eles ainda têm uma capacidade de raciocinar, fazer uma análise consciente. E vocês não têm nada. Vocês estão acabados, vocês estão destruídos. Vocês não têm capacidade de raciocinar, de analisar nada por conta própria. Vocês unicamente recebem o comando de voz do demônio morador que está no corpo de vocês e vocês unicamente obedecem. Então por que o Espírito Santo foi explicar uma coisa e entra em outra? Porque são muitas coisas que vocês precisam saber, que vocês precisam acordar, vocês precisam despertar. Então foi unicamente isso que Satanás fez. Unicamente isso. Se passar pelo nome Jesus, trazer o Pedro para a igreja católica e os discípulos representar a igreja evangélica. Porque os discípulos são muitos, são vários, eram 12, mas eles não tinham divisão, eles não tinham contenda, eles não tinham uma facção, eles tinham o Espírito Santo. Então a diferença de vocês para os discípulos, que foi só a forma que o anjo caído quis trazer para vocês, por serem muitos, 12 discípulos, foi só a forma de ser essa divisão que vocês são. Não que vocês teriam o Espírito Santo e vocês teriam uma união perfeita pelo Espírito Santo, foi só a forma de número. Porque vocês são divididos, vocês são muitos, vocês são uma variedade. E vocês são uma contenda, vocês têm uma divisão entre si. Porque aquele pastor que não combinou com esse, levou o seu bando para outro lado. Aquele que não combinou com aquele, dividiu para outra parte. A prova que o Espírito Santo não está aí, nem trouxe representação para vocês através dos discípulos, vocês representarem os discípulos, é a divisão de vocês, porque o Espírito Santo não dividiria ninguém, não separava ninguém, não trazia contenda para ninguém, para dividir ninguém, separar ninguém. Foi só a forma que o anjo caído classificou vocês, a representação os discípulos. Mas os discípulos não representam nada vocês, nem em nome, porque são falsos, e nem em postura, porque os discípulos têm o Espírito Santo. E eles eram unidos pelo mesmo Espírito, pela mesma fé, pelo mesmo batismo. E não era uma divisão nem uma contenda. Esse foi um esclarecimento, a forma como o anjo caído Lúcifer veio classificar as divisões que ele fez e as facções que ele trouxe e os nomes que ele deu, os nomes falsos, falsificando os nomes verdadeiros para trazer uma representação do que ele representou, cada facção dele, cada divisão dele. Esses nomes são falsos, não são os originais, não são os verdadeiros, nem na língua original. E também quando a palavra diz que os nomes deles não estão escritos também no livro da vida, porque eles são os anjos caídos. Foram os anjos caídos, os seus principados, as suas potestades,
quem trouxeram toda essa definição, toda essa classificação, como entender a divisão e a repartição que eles fizeram para trazer todo esse ocultismo, toda essa desinformação e todo meio e forma de levar o anjo arrependido para o lago de fogo. Mas o Espírito Santo, pelos esses vasos do Espírito Santo, está trazendo para vocês todo o esclarecimento. Assim como o Eterno fez o sol para ser uma demonstração da palavra dele, a luz que é a palavra dele, o esclarecimento que é a palavra dele, assim o Espírito Santo, através dos vasos, está iluminando a vida de vocês, está trazendo todo esse esclarecimento, toda essa luz, toda essa informação para a vida de vocês, para vocês saírem do anjo caído sol, que é trevas. Todo o entendimento dele é trevas. Vocês não enxergam nada, vocês não entendem nada, vocês não compreendem nada. Vocês vivem num buraco escuro, um buraco vazio, desinformados, sem saber de nada. Então agora a luz raiou, a luz chegou, a palavra se abriu, se iluminou, e vocês poderão compreender, poderão entender, e veem as portas das gaiolas abertas, as portas dos cativeiros abertos, sem nenhum empecilho, sem nenhum impedimento para vocês saírem desses cativeiros chamados religiões, e vocês se aproximar do Eterno, voltar para o Eterno, se reconciliar com o Eterno, ter paz com o Eterno, e o Eterno poder recolher vocês e levar para o reino dele. Para, em vez de uma morte eterna, um lago de fogo, uma vida eterna no reino do Eterno, para sempre com o Eterno. É assim que o Eterno se dirige a vocês hoje, nessa reconciliação, nesse convite para a paz, nesse convite para vocês voltar e sair dessa teia de aranha, desse emaranhado de aranha que o anjo caído colocou vocês e prendeu vocês nas suas redes. Enquanto o Espírito Santo estava falando, o Senhor me concedeu uma visão a respeito da ministração que ele estava falando agora. Eu vi como se fosse um ser bem preto e bem grande assim. Vou falar um demônio. Eu entendi como se fosse um demônio. E ele estava meio que como se fosse no inferno, assim, no lugar escuro, cheio de outros demônios. E ele estava cheio de cordas tentando amarrar ele, tentando prender ele. E ele ia se forçando o corpo dele para frente com uma cara muito brava, assim, com muita ira. E todos os demônios ou pilares de pedras, que eu entendi assim, estavam na frente dele. Ele puxava assim para tentar jogar para trás, para fazer o corpo dele para frente, impulsionar o corpo dele, como se ele estivesse apoiando essas coisas para se empurrar para frente. Então ele pegava esses demônios, jogava no chão assim, para o corpo dele para frente, só que ele não estava conseguindo. Ele estava cada vez mais lento, cada vez mais paralisado. O que eu vejo nessa visão aí é que Satanás ele está sendo desmascarado. Tudo que está saindo aqui da boca dos irmãos aqui, que Deus ia acabar com a besta, com o sopro da sua boca. Então ia desmascarar ela. E está sendo desmascarado. E ele está tentando vir para frente, tentando prosseguir as suas mentiras, mas está sendo desmascarado e ele vai ser derrotado. Vai acreditar nele agora quem quer, porque agora ele está sendo desmascarado. É isso que eu entendi na visão aí. O Espírito Santo vai falar mais uma coisa. Quando fala primeira besta e segunda besta, bom, os demônios eles são besta. Os anjos caídos são besta. Satanás é besta. Eles são prostitutas, eles são besta. Prostituta porque quando eles morreram, quando eles perderam a vida eterna, o Eterno não fez nenhum corpo lá no Jardim do Éden, através de Adão e Eva, para eles habitar. Aqueles corpos que seriam da parte de Adão e Eva, não seria para demônios, anjos que morreram na rebelião. Seria para os anjos arrependidos. Então eles foram lá, fizeram Adão e Eva morrer. E Adão e Eva perderam o jardim, veio para o mundo.
aqui o reino da ciência do bem e do mal. E quando Adão e Eva teve seus filhos, eles entravam naqueles corpos. Então eles são prostitutas porque vieram entrar nos corpos que não eram deles, nem para eles. Ladrão de corpos porque roubou os corpos dos filhos de Adão e Eva, para eles poderem vir viver aqui no reino da ciência do bem e do mal, que o anjo caído terminou fundando o reino dele aqui. Então, prostitutas, porque entraram em corpos que não eram deles, não pertenciam a eles, e era para os filhos de Adão e Eva. E enquanto eles entraram nos corpos dos filhos de Adão e Eva, as almas dos filhos de Adão e Eva ficaram presas no inferno, não queimando, não na condenação eterna, mas esperando a libertação em Yahushua. O corpo na terra, a alma no inferno e a consciência no corpo conectada à alma. Então aquela consciência ouviria a palavra, aceitaria a palavra, a alma voltava para o corpo. Fosse obediente à palavra, o demônio saía do corpo. Então são ladrões de corpos e prostitutas por isso. Foram entrar em corpos que não pertenciam a eles. É por isso que hoje ou está o Espírito Santo em um corpo ou está o demônio. Porque não pode haver o Espírito Santo naquele corpo e demônio. É onde o Pai fala de prostituição espiritual e adultério espiritual. É onde aquele corpo tem o Espírito Santo e vem aquele demônio. Então o Eterno não permite que aquele corpo dele, que tem o Espírito Santo, um demônio venha entrar. É prostituição e adultério da parte espiritual. Para que vocês entendam o que é uma prostituição espiritual e um adultério. É uma pessoa que adultera, ela era no tempo do Eterno, com a mulher Israel. Então o pai era casado, aquele povo era dele, pertencia a ele. Então quando eles iam servir a outros deuses, era um adultério. Hoje é prostituição, porque a palavra vem, o Espírito Santo vem para entrar no corpo, mas aquela pessoa vai lá atrás de demônios para entrar no corpo dela. Então é uma prostituição espiritual. Então eles são prostitutas por isso, porque eles entram no corpo que não pertence a eles. E porque eles são besta, porque eles perderam o reino do Eterno. Lá eles tinham tudo, lá não faltou nada para eles. Apenas o anjo Samael, o maior de todos, o que servia mais ao Eterno. Vamos dizer que ele era um administrador do reino, com os seus 10 ministros. Ele que cismou lá. Ele que queria mudar as coisas. Ele que resolveu que não estava mais bom. Que não era mais do jeito que ele queria. Ele, a besta foi ele. Ele é a besta. Quem quiser saber quem é a besta é Samael. E a besta, seus ministros que acompanharam ele. E as outras bestas, os anjos que não se arrependeram, foram todos besta. Quem se livrou de ser uma besta foi um anjo arrependido. No caso, vocês, que a palavra veio para vocês. Que a palavra está pelo Espírito Santo, abrindo os olhos de vocês, acordando vocês, alertando vocês, despertando vocês. Porque as bestas vão para o lago de fogo. As bestas vão ser lançadas no lago de fogo. E onde as bestas estão? Nos corpos de vocês. Aí vocês se tornam bestas. Não por serem bestas, mas por deixar as bestas estar nos corpos de vocês. Então as bestas, os anjos caídos, que viraram demônios, depois que morreram a morte eterna, eles condenam vocês ao lago de fogo. É por isso que eles são besta. E eles vieram nessa forma de besta na religião cristã evangélica para vocês serem um povo excluído, um povo separado. O Eterno não está mais excluindo ninguém, nem separando ninguém. Foi no Velho Testamento, quando ele chamou Abraão, a descendência de Abraão, porque todas as nações estavam corrompidas, servia a vários deuses. Os anjos que vieram casar com as filhas de Caim, que viraram deuses. Então a terra estava tomada por esses deuses. As nações serviam a esses deuses. Então o Eterno não poderia enviar Yahushua através de um povo que servia aos demônios. Foi por isso que ele chamou Abraão, para Abraão servir ao único, eterno, altíssimo Criador. Por isso existia aquele povo separado, aquele povo do único eterno Criador. O
Todo-Poderoso. E todos viam a manifestação dele. Quando ele vinha, não tinha Deus que parasse ele. Quando ele agia, não tinha Deus que parasse ele. E era provado que só existia um único Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então foi lá no Velho Testamento que ele tinha uma nação exclusiva, ele tinha um povo separado. Depois que Yahushua veio, não existe povo separado, não existe nação exclusiva, não existe pessoas nesse mundo de carne, nessa terra, depois do povo de Israel, que venha dizer que eles são um povo separado. Não existe. Até os israelitas que foram espalhados nas nações, que agora o Eterno diz que o Brasil é a nacionalidade deles, é o território deles, aonde eles estavam verdadeiramente e para onde eles voltaram para se refugiar. Até aqui, onde o Eterno diz que é onde está o judeu, o Eterno não tem ninguém separado na carne, não tem ninguém excluído para ele na carne. Hoje a salvação é espiritual. Depois que Yahushua veio, não tem mais carne para o Eterno dizer, esse povo é meu. Não existe. Ainda que tenha a descendência de Abraão no Brasil, ainda que exista os israelitas aqui no Brasil, hoje o Pai trata com o espírito, ele não trata mais com carne. Hoje a circuncisão é no espírito. É tanto que nem existe mais circuncisão aonde alguém vai ser do Eterno porque é marcado. Isso não existe mais. Porque acabou essa prática. Quando o pessoal do Eterno começou a se corromper, indo após outros deuses, acabou esse marcar na carne. E depois de Yahushua, a marca é no espírito, é a palavra no entendimento. Hoje o Pai separa os dele pelo que ele vê no espírito, pelo que ele vê na mente da pessoa. A pessoa tem a palavra dele na mente, no seu entendimento, tem o Espírito Santo, é dele. A marca é no Espírito, a circuncisão é no Espírito, é o entendimento do Eterno, a palavra do Eterno na mente dessa pessoa. Então ela é marcada pelo entendimento. É assim que o Eterno separa o povo dele hoje. Hoje o Israel é espiritual. É espiritual. E ainda que exista descendência de Abraão direta, até como esses vasos que o Espírito Santo usa, a salvação não é mais na carne, é no espírito, é no entendimento, a palavra na mente. Esse é o Israel que Deus vai salvar. Deus não tem mais compromisso com Israel na carne, descendência de Abraão na carne. Pessoas carnais, que antigamente tinha a marca da circuncisão. Hoje o Eterno não tem mais compromisso com pessoas descendentes de Abraão, carnais, que não têm a palavra, não têm o entendimento, não têm a marca no espírito. O Eterno não tem compromisso com nenhum, nem compromisso de salvação com nenhum, se não for pela palavra, se não for pelo resgate, a palavra. Então hoje, a salvação, a vida eterna, não está excluída aos israelitas, porque Deus não tem mais israelita na carne. Tem a descendência de Abraão, sim, mas não que o Eterno vai salvar só porque é descendência de Abraão. Ele vai salvar os que têm compromisso com a palavra dele, os que têm obediência à palavra dele, os que têm o Espírito Santo e a circuncisão. A marca é no entendimento, é no Espírito, pela palavra. Então hoje, a salvação é para Israel espiritual. Israel espiritual é o povo salvo. E não tem mais a ver unicamente e exclusivamente com descendência de Abraão. Tem a ver com todos que voltarem-se para a palavra, ter o conhecimento da salvação da vida eterna na palavra. Porque quando se refere aos anjos que participaram da rebelião e eles arrependeram, o arrependimento deles foi lá no reino, não se refere só à descendência de Abraão, se refere a todos os anjos.
Então, onde houver um anjo arrependido, a palavra, a salvação, a vida eterna é para ele. Então, o Espírito Santo deixou por bem resolver explicar essa questão da exclusividade da palavra no Velho Testamento, unicamente para o nascimento de Yahushua. Depois que Yahushua nasceu, a palavra alcança qualquer um anjo arrependido, qualquer um que queira reconciliar com o Eterno, que queira voltar para casa, que queira voltar para o reino. A palavra é a reconciliação. E a marca hoje é no entendimento, a palavra do Eterno na mente dessa pessoa. E ela ser obediente à palavra e ter o Espírito Santo. E Israel hoje é espiritual, porque o Eterno não trata mais com carne, nem Israel na carne. É Israel espiritual. Então, o caso é o seguinte: tudo foi esclarecido para vocês. O porquê da religião, o porquê Satanás transformou a palavra do Eterno em uma religião, para ela se tornar única e exclusiva de um povo. Povo tal esse, católico, evangélico. Então, a palavra, ela não é mais na carne, não é mais para pessoas carnais, ela não está excluída a um povo, ela não está fechada a um povo, separada para aquele povo. Isso foi o anjo caído que fez com a palavra do Eterno, porque no Velho Testamento o Eterno tinha um povo santo, separado, exclusivo para ele. Porque esse povo tinha que ser dele, unicamente, exclusivamente dele, porque Yahushua nasceria desse povo. Hoje, no Espírito, o Eterno não trata mais com carne. O Eterno não trata mais com povo na carne, nação nenhuma na carne. Ele não está preso mais a povo nenhum, nação nenhuma. Porque foi com Abraão. Acabou. Isso não existe mais. Hoje a palavra é no espírito, é no entendimento. Hoje Israel é espiritual. A palavra é para qualquer um que quiser se reconciliar com o Eterno, que quiser saber sobre a vida eterna, sobre a eternidade e a salvação, ser salvo. Então a palavra hoje se refere à salvação, vida eterna, para todos os anjos arrependidos, todos. E foi esclarecido sobre a besta. Quem é a besta? Quem são as bestas? A besta pode ser um anjo arrependido que não se reconciliar com o Eterno e voltar para casa, ir para o lago de fogo. Então ele pode ser uma besta. Ou ele pode sair da posição de besta, sair do meio das bestas e vir para a palavra do Eterno e para os dois canais, Espírito Santo ministra e azeite na lâmpada. Então, quando houve lá a divisão da primeira besta, a Igreja Católica, daquele principado Pedro, que trouxe os papas, que trouxe todo aquele império para a Igreja Católica, todo aquele domínio para a Igreja Católica, todo aquele poder para a Igreja Católica, onde perseguiu e matou todos que tinham a origem no Yahushua, a origem nos discípulos, todo o conhecimento que eles tinham, a fé que eles tinham era voltado a Yahushua e os discípulos. Então, essa besta, Igreja Católica, esse principado, com os seus colaboradores, ajudadores, seja anjos caídos que nasceram em carne, seja espíritos no mundo espiritual, da forma que o anjo caído pôde trazer esse principado, trazer todo esse exército de demônios para resolver esse problema dele na terra, seja através de pessoas que aceitaram, até no caso anjos arrependidos, que aceitaram, concordaram, fizeram parte, ficaram juntos. Então, a primeira besta foi tudo isso, todo esse mover dos demônios, para levantar a Igreja Católica e perseguir os fiéis, os obedientes, os que conheciam a palavra, que tinha a salvação, tinha a vida eterna. Então, essa foi a primeira besta, o mover da primeira besta, que resultou em todo o poderio da Igreja Católica, e tudo que ela fez. Até que houve a segunda besta, que foi onde houve a divisão, a separação. Houve a igreja protestante, que agora dizem que é evangélica, cristã evangélica, onde houve todas as divisões, todas as separações,
aonde houve anjos caídos que vieram aparecer para anjos caídos, para fundar a igreja, para abrir igreja, para levantar a igreja, para dividir a igreja. Então, todo esse mover dos anjos caídos, dos principados, das potestades, dos demônios, que deu todo esse mover, que resultou na apostasia, a igreja do anticristo. Então, tudo isso é a segunda besta. Então, as bestas, os demônios, os anjos que se rebelaram contra o Eterno e morreram lá no reino do Eterno, que vieram para essa terra, o reino de Satanás, o reino da ciência do bem e do mal, aonde eles nasceram em corpos de carne e aonde eles participaram em espírito através dos corpos das pessoas que estavam na terra, até através de anjos arrependidos, eles também participaram através do engano, através da mentira. O anjo arrependido envolveu também com esse império, esse domínio do anjo caído, em levantar a segunda besta. Então, o que o Espírito Santo diz a vocês? Vocês, anjos arrependidos, que vocês estão no mover dos principados e potestades, dos demônios e dos anjos caídos que nasceram aqui em corpo de carne. Vocês que estão nesse mover todo de livros de grandes escritores cristãos. Vocês que estão no moveres das faculdades de teologia, dos cursos de teologia, vocês que estão nos moveres de estar dentro de uma religião, ouvindo um teólogo, ouvindo um pastor, vocês agora entendem, eles são todos bestas. Bestas da igreja católica, bestas da igreja evangélica cristã. Então vocês estão ouvindo as bestas, vocês estão ouvindo os demônios, vocês estão perdendo o tempo de vocês. E o que essas bestas, demônios, querem com vocês? Levar vocês para o lago de fogo. E se vocês acompanhar essas bestas para o lago de fogo, vocês serão bestas também. Porque vocês perderão o reino do Eterno. Vocês perderão a vida eterna. E vocês irão para o lago de fogo, sofrer a condenação da morte eterna. Então não sejam bestas. Não acompanhem as bestas. Venham para a palavra. Venham para os 2 canais. Espírito Santo ministra e azeite na lâmpada. Venham para o Espírito Santo. E vocês escaparão da condenação eterna, o lago de fogo para as bestas. Porque bestas foram os anjos que morreram e perderam o reino do Eterno. Eles são as bestas. E eles querem levar vocês com eles. Porque eles não se conformam que vocês têm a possibilidade de voltar e eles não têm. Então eles queriam estar no lugar de vocês. Então não desprezem o que vocês têm, que as bestas queriam e não têm a possibilidade de voltar. Mas tudo que as bestas querem, os demônios, os anjos caídos querem, é que vocês não voltem para ter o que um dia eles tiveram e não vão ter mais. Não façam isso. Não percam o reino do Eterno. Não deixem de voltar com o Eterno, com o Espírito Santo para o reino do Eterno, porque as bestas não querem que vocês voltem. Não deem ouvido a essas bestas. Não escutem mais as bestas. Escute os 2 canais e se volte para a palavra. Essas bestas que estão falando, que é os anjos caídos, a Bíblia chama ela de joio. E o que fala em Tessalonicenses já operava naqueles tempos lá, ó, porque já o mistério da injustiça já operava no tempo dos discípulos. E somente há um que o resiste, até que do meio seja tirado. Quem estava resistindo naquele tempo, não deixando a mentira ir para frente? Era o Espírito Santo usando os discípulos e o povo dele. Então eles precisavam ser retirados, eles precisavam que o Espírito Santo retirasse. De que forma fez? Matou os discípulos. Pegou a palavra, os livros lá, queimaram o que estava na mão do povo, e quem tivesse o livro era queimado também. E a Igreja Católica pegou os livros e guardou para ela. Aí depois ela matou os discípulos, acabou a verdade, não tinha ninguém mais para desmentir eles montaram a palavra, essa Bíblia, e soltaram as mentiras, trocaram os nomes dos discípulos, trocaram tudo. E aí montou esse império aí, esse mistério, que ninguém sabe esse mistério, aí fica esperando o anticristo. Esse anticristo já está rolando, ele já está atrás dos púlpitos das igrejas. Então será revelado o iníquo.
a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pela sua vinda. O que é que nós estamos fazendo aqui através do Espírito Santo? Aniquilando desmascarando esse espírito, desmascarando esse império. E ele só vai ser aniquilado na vinda de Yahushua. Aí ele vai ser aniquilado, porque não tem mais como mais se esconder, porque a verdade vai vir à tona. E agora está sendo aniquilado pelo sopro da boca do Espírito Santo. Ele está revelando. E quem não acreditar, infelizmente, vai para o lago de fogo com eles, com o joio. E o irmão está falando o império do anticristo, das duas bestas. A primeira besta, a Igreja Católica, a segunda besta, cristã evangélica. Então, o que o irmão está falando, que está sendo derrubado, aniquilado, é esse sistema, pelo sopro da boca do Eterno. Quem está falando pelos irmãos? Quem fala pela boca dos irmãos? Não é o Espírito Santo? Então, quem está derrubando o império do anticristo? O Espírito Santo, revelando a verdade para vocês. Então, quando o irmão falou da vinda, não pense vocês que a salvação de vocês é na vinda. A salvação de vocês é agora no arrebatamento. A salvação de vocês é ouvindo agora o Espírito Santo ministra, azeite na lâmpada, se voltando para as Escrituras Sagradas, clamando o Eterno com choros e pranto, buscando o Espírito Santo para receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem salva. Sem ele não adianta, ninguém vai ser salvo. É ele que convence do pecado. É ele que convence a abandonar o pecado, é ele que mostra que está errado, é ele que mostra as práticas erradas, é ele que faz a limpeza. Então, seu Espírito Santo, você vai estar sujo, dominado pelas bestas. E não tem como você ser limpo no meio das bestas. Você tem que sair do meio das bestas para o Espírito Santo limpar você. Porque o Espírito Santo não vai se misturar com as bestas, aonde você está. Não, você tem que sair das bestas. Aí o Espírito Santo encontra você na palavra. Você tem que sair das bestas, que é o sistema religioso, o anticristo, as religiões, que são os deuses, e o Deus Sol, o anjo caído, e vocês têm que vir para as Escrituras Sagradas. Então, vindo para as Escrituras Sagradas, o Espírito Santo limpa vocês, mostra o pecado para vocês, mostra as práticas de pecado para vocês, mostra a sujeira, mostra a imundície, para vocês se limparem, para vocês mudar as suas vestes. Vocês estão com vestes imundiçadas, vestes sujas, manchadas. Vocês estão caídos na lama. Vocês se misturaram com as bestas. Vocês ficaram sujos, imundos, no lamaçal de pecado. Que as bestas usavam os corpos de vocês para fazer todo tipo e sorte de pecado, de desobediência e rebeldia à palavra do Eterno e desagrado ao Eterno. Então vocês precisam se levantar e sair do lamaçal do pecado, abandonar as bestas, abandonar os templos religiosos, abandonar as religiões e se voltar para as Escrituras Sagradas, se voltar para o canal Espírito Santo Ministro e azeite na lâmpada, para o Espírito Santo poder fazer a limpeza, poder limpar vocês, porque vocês estão com as vestes imundas, as vestes sujas, é a carne é as vestes sujas, é a veste imunda. Então vocês com essas vestes imundas, vocês não vão poder participar do casamento, do convite do casamento do noivo. Vocês não poderão participar, porque vocês não estão com as vestes limpas. Vocês não têm lá aquelas vestes de linho branco, linho puro, linho fino, que são as obras do justo. Então, quando vocês obedecem à palavra do Eterno, vocês mudam as vestimentas. As vestes é o entendimento. Quando vocês vêm entender a palavra, obedecer a palavra, o entendimento de vocês muda. Vocês passam a obedecer o que a palavra orienta, ensina vocês a obedecer, e isso é mudar as vestes, é mudar as vestimentas espirituais. Porque quando vocês estão ouvindo as bestas, deixando as bestas usar os corpos de vocês, vocês estão com as vestimentas espiritual imunda, vocês estão sujos. A alma de vocês está escura, vocês estão escurecidos na presença do Eterno. Então vocês não poderão participar do casamento como convidados da festa. Vocês não poderão, porque suas almas estão escuras, suas almas estão pretas, vocês estão manchados. Vocês não têm uma vestimenta adequada. O entendimento de vocês é sujo, é imundo. É isso que suja e escurece a alma de vocês, o entendimento de vocês, porque o entendimento de vocês são das bestas. Então as bestas levam vocês a fazer tudo que desagrada o Eterno, tudo que é contrário à palavra. Então a imundícia, a sujeira de vocês, impede vocês participar do casamento, como convidados do casamento do noivo.
Então, esse é um convite do Espírito Santo para os que querem participar do casamento do noivo, como convidados. Para vocês vir mudar as vestes de vocês mudar as vestimentas espirituais, o entendimento que vocês têm. Que pelo o renovar o entendimento, pelo entendimento da palavra, é que vocês recebem as vestes espirituais, a roupa adequada para participar do casamento, como convidados do casamento do noivo. Então vocês precisam ouvir o Espírito Santo, deixar as bestas e vir se limpar com a palavra, se limpar com o Espírito Santo. E aí vocês poderão estar preparados, vocês poderão estar limpos.